Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cronocast, onde o tempo é seu melhor aliado. Hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos nos apresentar e falar para vocês o porquê desse podcast, o porquê desse nosso encontro tão especial com vocês nesses próximos 6 meses. Então, vamos lá, Duda, se apresenta aqui para o pessoal. Sou Maria Eduarda Schulz, sou fisioterapeuta de formação e sempre fui apaixonada pelo tema de longevidade. Então, nesse caminho, fiz a área de ergonomia, que está totalmente interligada com saúde e as questões de trabalho, de ambiente, de saúde. Fiz também pós-graduação no Alberto Einstein, em São Paulo, toda essa área de gerontologia, que é o processo de envelhecimento, e estou trabalhando na área de corretagem de imóveis, com foco na terceira idade, no mercado sênior, que é um perfil de consumo que vai chegar sim agora em Recife. E Clívia, agora é você. Olá, pessoal. Eu sou Clívia Maia, sou casada, tenho 2 filhos, sou advogada, especialista também em gerontologia social pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, empresária também em outra frente. E vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês, falar de longevidade, falar de envelhecimento, falar da vida. Ju, Ju, Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Mena Barreto, eu sou farmacêutica clínica há mais de 20 anos, sou nutricionista também, proprietária da Espaço Farma, farmácia de manipulação, e nesses 20 anos trabalhando muito com a parte de promoção de saúde. Então eu acho que a gente vai ter muito que contribuir aí com vocês. e eu sou Rosa Teixeira, mas todo mundo só me conhece por Rosinha, então sim, meu nome é Rosa, tá? Algumas pessoas nem sabem disso. Eu tenho 48 anos daqui a 2 dias, então já tenho 48 anos. Sou casada, tenho um filho, Felipe, de 17 anos. Eu sou formada em Direito e pós-graduada em Direito Tributário, mas depois dos 40 resolvi fazer outra faculdade e sou formanda em Educação Física. Vivo nesse mundo esportivo há muitos anos, eu sou há 15 anos triatleta e triatleta de alto rendimento, tenho diversos títulos aí, já fui para vários mundiais e minha vida virou completamente assim, de cabeça para baixo, do direito para o esporte. Então hoje eu vivo esporte, vivo saúde, vivo longevidade e passo isso também para os meus alunos, para os meus amigos, e é isso que a gente vai trazer um pouquinho para vocês aqui também. Então, agora que a gente se apresentou, né? Vamos um pouquinho bater um papo nós e explicar para o pessoal aí de casa, o pessoal que está ouvindo, né? E assistindo a gente, por que que a gente decidiu fazer um podcast? Já de tantos podcasts que tem por aí, por que mais um? Por que a gente achou importante essa ideia? E aí? porque a gente sempre se reuniu na hora do almoço e era um assunto interminável, de várias dicas, e a gente decidiu não ficar só com a gente, compartilhar tudo que a gente tem, que é um assunto multifacetário com vocês. É sem falar também dos aviãozinhos, né? Nas redes sociais, porque todo dia a gente manda avião para entre a gente, só de assunto de longevidade ou de alguma novidade. Eu e Ju, que Ju já cuida da minha saúde há muitos anos, né? Isso. E toda vez que tem alguma novidade, até de fora, que às vezes a Anvisa ainda não autorizou aqui, a coisa de novidade fora. Ju já viu isso? Passa pra Ju e a gente fica trocando ideia. Então, esse é Trocando. um assunto rotineiro, né? Clívia, você também, né? A gente vive. Também. Era pouco tempo que a gente tinha no almoço para falar de tanta coisa boa, né? De saúde, de longevidade. E aí, por que não? Não reunir todos esses saberes que tem aqui na mesa, né? Cada uma dentro do seu conteúdo e trazer mais informações para vocês, né? Trazendo mais longevidade, mais expectativa de qualidade de vida. Tem uma frase muito interessante que diz assim: um lago, quando ele retém a água, ele dá lodo, mas o rio e o mar não, ele traz vida. Então foi nisso que a gente pensou também. Vamos pegar tudo que a gente tem aí de conteúdo e trazer para o público, para falar desse novo ciclo na vida de todo mundo, né? Que é a longevidade e um bom envelhecimento, né, Ju? E que o que é interessante, né, é porque são experiências que a gente vai trazer aqui que a gente vive, que a gente aplica na nossa própria saúde, na nossa própria rotina, no nosso dia a dia, e que a gente vai compartilhar aí com vocês, E também a né. gente vai trazer convidados que a gente pode falar ainda que é surpresa, né? Isso. Mas a gente tá com uma lista, assim, de ouro, de pessoas super importantes e de vários nichos, né? Diferenciados. E até explicar para o pessoal que está assistindo a gente agora que nós somos 4 aqui, amigas reunidas, mas que nos próximos episódios sempre vão ter 2 de nós apresentando
esse novo convidado, porque sempre vai ter a ver com pessoas que têm a ver com o nicho. Então, às vezes, a gente vai falar sobre vários assuntos aqui. Então, quem mais se identificar com aquele convidado, a gente vai estar alternando sempre entre nós quatro. Então, sempre vai ter duas aqui com vocês e nosso convidado especial, né? A cada 15 dias. Não... Então, quais são os assuntos que a gente vai abordar aqui nesse podcast? É que a gente decidiu. Muito saúde, eu acho, né? Assim, pelo menos da minha parte, questão de suplementação, da gente programar o envelhecimento, não deixar ele simplesmente chegar, mas ser um projeto de saúde, bem-estar, espiritualidade, negócio, né? Direito Acho que moda também. também, porque É, assim, eu estava comentando com vocês ontem, vocês lembram, né? Que eu estava assistindo uma série e que nessa série se passa nos anos 90 e a atriz principal, coadjuvante, não, a protagonista da história, tem 25 anos naquele momento e ela foi visitar a mãe. Quando ela visitou a mãe dela, estava assistindo eu e meu marido, a gente assistindo a mãe dela, conversando com ela, falando do amor da vida dela, enfim. Eu disse, Rick, essa mãe dela tem 50, tem minha idade, mas olha como se vestia nos anos 90. Parecia uma senhora muito mais velha e que tem 50 anos de idade, com certeza, porque a filha tem 25 ali naquela história, sabe? Então, como tudo mudou, aqueles 50 de 20, 30 anos atrás, somos nós aqui, né, gente? Por favor, é. somos ótimas. Então, E, muita coisa mudou, né? e o perfil comportamental, tanto de consumo, né? A questão do que a gente está consumindo menos, com mais qualidade, com suplementos que está muito em voga, em alta, questão também de moradia, qualidade de vida, rotina, que é uma coisa importantíssima para manter qualidade de vida. O que mais, Cuidar meninas? dos nossos músculos, que a gente estava até brincando hoje, que o músculo é o novo Botox, Porque é sinal da né? longevidade, né? Longevidade, Isso. Quanto mais forte seu exatamente. quadríceps, Uma você vive coisa é uma mais. coisa que eu sempre assim falo, né? Que são os músculos que sustentam nossos ossos. Então, imagina a gente se projetando lá na frente. Como é que a gente, se a gente não tem músculo, como é que a gente vai sustentar o nosso próprio corpo, Outra coisa né? também que a gente tá escutando demais esse rede social, até às vezes até, não é que cansa, mas fica um negócio que parece que virou até moda, mas não é moda não, é porque é o seguinte, antigamente um assunto que não se falava, que era meio que tabu, era a menopausa. Sim. Hoje em dia é a coisa mais normal do mundo, porque todo mundo daquela época, Isso. que tá na idade da gente, que tá na menopausa, fala sobre menopausa abertamente. Então, a mulher acho que sofria muito mais, era muito mais mal entendida, porque era mal, não era mal falado, não era nem se falado isso, é como se fosse um Era tabu. um tabu, mal E, interpretada. e não existia o cuidado, tipo, você ia no médico, a gente escuta a história, né? Você ia no médico, mas tô sentindo isso, tô sentindo... É normal, conviva com isso. Não, gente. Não é Hoje em dia tem, normal, não é normal, né? tem várias maneiras, vai ter gente que vai explicar, né? É. Que tem várias maneiras de a gente aliviar sintomas e conviver com Passar bem por isso. essa transição, porque Que é é tão apenas uma bom, e eu acho que a transição. mulher, nessa fase, tá vivendo, acho que essa é a melhor fase da vida, talvez, de maturidade, de independência Maturidade. financeira, de já filhos maiores e Sim. já sabe o que quer da vida, Eu acho que vai ter também escolhas. muitos paralelos de questões internacionais com nacionais. A gente vai fazer esses paralelos culturais, que eu acho bom para abrir a cabeça. E E você viajou agora, né? E trouxe bastante novidade aí que você viu, acabou de fiquei chegar. impressionada. A quantidade de amigas viajando, só se aproveitando a vida com autonomia, com qualidade de vida, e não dependendo de um filho, não dependendo de um marido, não E dependendo de dos vídeos que alguém você para mandou, amigas viajar. todas de cabelo branco, hein, gente? Tipo, amigas de Viajando, 70, 80 anos de idade, que provavelmente já dirigindo, viúvas com sua independência financeira. dirigindo, É. curtindo. E eu acho que é importantíssimo a gente divulgar isso que está acontecendo, né? A gente está vivendo mais, mas como a gente está vivendo? Essa é a pergunta. É viver sem qualidade não adianta, né? A gente tem que nos analisar, né? E é um tema central aqui do nosso podcast, da seguinte forma, que a vida é como se fosse uma mão. Então, para cada dedo, a gente tem uma estrada. Saúde, família, profissional, amigos, relacionamento. Tudo isso integra a longevidade. Tudo isso integra o envelhecimento. Quando você foca demais em algum caminho desse, você vai sentir falta em outro. Então, existe uma palavrinha aí que é fácil, chama-se equilíbrio. E muitas vezes a gente não percebe que quando você dá mais de um lado, cai do outro. Então, a longevidade, ela vem para integrar esses caminhos, esses dedos da mão, que eu falei aqui, entende? Então, a gente vai poder trazer aí ideias, informações, pesquisas, profissionais, que vão poder guiar a sociedade num todo, porque, afinal de contas, o Cronocast é para homens e mulheres e para Sim. todos, né? Então, para que tenha acesso, porque
é um tema que eu comecei a ouvir falar em 2022, né? E por acaso me chegou por vias indiretas. Eu atuava na época na área de mediação de conflitos e me chegou um casal de idosos para se separarem. E aí eu fui estudar como é que a gente ia fazer essa sessão, né? À época. E aí eu acabei descobrindo a gerontologia social. E foi aí que eu mergulhei nesse oceano azul, né? Da longevidade, como viver mais, né? E eu sabia que isso foi em 2022, daqui a 3 anos de lá, de 2022 para 2025, isso ia explodir. E é o que está acontecendo agora. Então, assim, eu acho que a gente chega no momento certo para a sociedade para trazer tantas informações, tantas oportunidades de conhecimento, né? Mesmo sendo todo mundo aqui de áreas totalmente diferentes, É. mas todo mundo vive a Mas longevidade, a gente todo se mundo completa. Se é, cuida. áreas Eu que se acho que a gente se completam completa justamente porque somos de áreas Exatamente. totalmente diferentes, É né? isso. E deixa eu até fazer uma pergunta. Você tá falando que fez a mediação com um casal de mais idosos, aí eu tava lembrando aqui. Ô, Ju, desses teus mais de 20 anos aí que você tem a farmácia de manipulação e tal. Quando eu falei, Juliana cuida da minha saúde, não é que ela cuida da minha saúde, não é que eu não tô doente que ela cuida da minha saúde, Da nossa. né, da nossa aqui. Ela suplementa já, no caso meu, como atleta já há mais de 16 anos que ela me suplementa, mas assim, nesse tempo que você é, tá na farmácia, o público, quando eu digo mudou, é o seguinte, antigamente, eu tô fazendo uma pergunta, Uhum. as pessoas te procuravam porque tinham que tratar alguma coisa, primeiro era isso, e hoje em dia, você nota que seu público não procura você apenas, lógico, tem pessoas que estão com alguma coisa que vai ter que te procurar para manipular ou para tratar alguma coisa, Isso. mas porque quer evitar de ter algo, quer ter Isso. longevidade, então porque tem muita gente idosa que está começando a treinar, que descobriu a Isso. musculação, que não sei o que quer suplementar. Eu acho que mudou um pouquinho, talvez, Mudou né? muito. E aí eu falo assim, porque eu tenho um rol de observação interessante, porque eu tenho a farmácia, então eu tenho os clientes que chegam organicamente para mim, de outros profissionais, e eu tenho os meus pacientes que eu atendo e já acompanho há muitos anos, né? E mudou completamente nesses 20 anos o perfil. A preocupação hoje, pelo menos das pessoas que me procuram, em envelhecer bem, né, preocupação com a saúde, em desinflamar, em ter músculo, de maneira natural, obviamente, que é a nossa linha de trabalho, assim, é muito grande. Então, houve realmente essa migração. Eu até brinco que hoje a gente praticamente, apesar de ser uma farmácia, mas remédio, medicamento, a gente faz muito pouco. Que É bom. muito mais Que suplemento, ótimo. né? E aí a gente agrega aí com a alimentação, com o estilo de vida, né? Ô, Ju, e uma coisa que eu acho interessante, quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala muito de perdas, Uhum. entendeu? Tanto da parte emocional, parte física. E quando a gente fala de longevidade, a gente fala de ganhos. E eu acho que o tema Perfeito, central da gente não é a decrepitude da velhice, e perfeito. são as possibilidades que a gente tem para melhorar a nossa qualidade de vida, que é sistêmico, né? Então, acho que é por isso que a gente se une tanto e se dá tanta afinidade, porque toda vez que a gente se encontra, é uma somando com a outra. É um dando dica para a outra e cada um querendo que uma fique melhor todo dia. É uma dica, a rotina, tá dormindo, não tá dormindo, tá Inclusive, treinando, você é um não exemplo, tá porque treinando a gente se só. aproximou, eu conheço Duda há muitos anos, assim, muitos anos, porque Duda é amiga da minha irmã, caçula, desde de colégio, então eu É, frequentava lá em casa Pialha, né, era é, Duda? E aí, depois, gente, já na vida adulta, em questão de casa de praia, casal de amigos, todo mundo tal, a gente se aproximou. Hoje a gente é bem mais amiga e tem sim. muito mais contato do que você com a minha irmã, né? Que era Uhum. inicialmente mais amiga. Porque Duda não tinha o estilo de vida que tem Não, hoje e quis mudar, né? Acho que você começou a enxergar lá pra frente. Assim, não, eu tô pensando que eu acho que é sim, isso, né? Eu quero ter essa longevidade, ter um envelhecimento mais saudável, né? Ter longevidade. E aí você sozinha, eu quero começar a treinar, me indica alguém, que tipo de suplemento suplementar, você faz? Indiquei Juliana, te alimentação. indiquei um personal, então, todo final de semana que a gente se encontrava em casa de praia, quando eu ia, era só falando nesse assunto. Alimentação também, dicas e trocamos receitas. E aí você realmente mudou uma chavinha completamente na sua vida, né? E é um caminho que não tem Não mais tem volta, volta. porque quando você sabe o que é estar bem, que você quer que todo mundo ao seu redor Também fique, então viva É. você isso. começa a compartilhar isso, né, É. Clívia? Dividir, dividir. Tem algo que é bem interessante. E assim,
que contamina do lado bom, né? Vamos dizer assim, a gente consegue disseminar isso muito bem, que chama-se o exemplo, né? Uhum. O exemplo, ele é algo que eu não tenho dúvida nenhuma, começando pela minha vida, né, com meus filhos lá em casa, que os dois sempre foram cheinhos e cresceram me vendo sempre treinando, e isso levou a eles terem essa consciência, né? E não é diferente também para aqueles que a gente convive. E a gente sai daqui a pouco fazendo com que as pessoas olhem e digam assim: se você está fazendo, eu também posso fazer. Você é uma maneira de Entende? incentivar os outros, é uma forma de Exatamente. Esse incentivo. espelho, ele é É, um muito espelho, importante, exatamente. né? E que, assim, eu sempre digo o seguinte: olha, a gente vive esse boom aí, graças a Deus que chegou o boom de oportunidades, não só de informações, né? Mas de, de suplementos, Uhum. de comidas, enfim, de academias, de tudo. Mas a base essencial para qualquer pessoa chama-se o querer. Ah, sim. Quando eu quero, né? Quando eu mudo aqui e digo, não me permito mais seguir esse caminho. Eu quero mudar. E aí tudo acontece. Porque muitas vezes a gente está sentado em cima de um lítio, ou seja, de algo de muito valor. Você tem tudo. Você tem condições de ter uma estrutura de treinamento, um personal, uma suplementação premium, tudo. Mas se você não tem o querer, nada acontece. Mas eu vou te falar também, viu? Além do querer, é o seguinte: existem os sabotadores, né? Então, muitas Total. das vezes, vamos lá, primeiro que o ambiente diz Influencia. muito, É, influencia demais. isso. Se você está num ambiente inflamado, vamos dizer assim, né? Contaminado, não vamos falar do bem e do mal, mas uma vida não tão saudável, enfim, que não vai te levar a um caminho tão legal, né? E você quer mudar, tem essa vontade, você tem que ter muita força interna também para isso. Não só para você ter a vontade de começar, mas você também saber dizer o não e se firmar naquela posição. Porque assim, vocês vão ver não, que vocês já talvez já passaram por isso, né? Muita gente aqui que está nos assistindo, que de repente tomou a iniciativa de fazer uma mudança, de mudar um estilo de vida, e vai ouvir críticas demais de amigos e Isso. pessoas Vai. próximas. Mas entendam, gente, eu acho que essas críticas vocês têm que entrar pelo ouvido e sair pelo outro, porque vão existir sempre. Mas sabe por quê? Não é porque você está fazendo algo errado, ou algo extraordinário, ou coisas absurdas, não é isso não. É porque aquela pessoa que está lhe criticando não tem nem coragem de começar a fazer. Então é muito melhor te ver por baixo ou igual a ela, porque isso iguala a você. Porque você está conseguindo fazer uma coisa que para ela talvez seja muito inatingível. Vocês estão E entendendo o que eu quero dizer? Uhum. total. E Então, sem assim, desculpa te não, não, interromper, não. essa minha escolha de ser atleta há 15 anos atrás, muitas amigas, já contei para vocês as histórias de infância e tal, se distanciaram. As verdadeiras, mesmo longe, que eu vejo uma vez no ano, um encontro de Natal, tão longe, mas são minhas amigas, porque, como são amigas, são felizes por mim verem assim. Estão felizes por mim porque me verem feliz desse Sim. jeito. As outras não aceitaram muito, porque eu Uhum. sou ironizada, porque eu não vou sair à noite mais tarde, eu marco minha saída do meu jantar de 6h30 da noite, 7 horas, Eu vou. que você vai comigo. Se não quiser marcar, meu aniversário é quinta-feira, eu marco às 6. Não quiser ir, não tem problema, não vá, É. né? É tudo assim, então gosto amo minha rotina e podem falar à vontade, eu não me incomodo. E nós Mas eu me blindei por isso, eu não me incomodo. Então é importante que a pessoa que queira mudar e dar esse pontapé inicial, né, tenha consciência que muita gente vai se afastar, né. Mas até bom, gente, porque assim, depois também dos 40, 50, a gente faz um fica filtro na mais vida da seletivo. gente, né, Fica fica bem muito mais seletivo. seletivo. Com meus 40, que já vai fazer quase 10 anos, eu fiz um filtro. Recentemente eu fiz outro. Tá ótimo, Eu entendeu. verifiquei muito isso agora, né? Porque eu sou uma pessoa de meu século. Com muito orgulho. Exato. Eu verifiquei que me criticava, assim, essa mesma coisa que Rosinha Uhum. passou aí, eu passei há 15, 16 anos atrás. E hoje eu vejo essas pessoas acordando às 4 da manhã. Mas sabe que eu fico muito feliz? É sério. Eu digo, você está fazendo. Eu estou correndo, a outro. Eu estou nadando. Eu estou andando de bicicleta. Eu estou fazendo para musculação. Eu tenho uma vida parecida com a sua, tá? Menina, isso alegra tanto a gente. É. Sabe por quê? Porque é o que Duda falou. Quando a gente está fazendo algo que nos faz bem, a gente quer que o outro experimente.
Não é verdade, Duda? Poxa, longe. E Hoje, quando o corpo começa a sentir esses benefícios também, porque assim, quando o corpo está inflamado, né, a pessoa já está com aquele estilo de vida não saudável, o corpo ele tende a ficar numa zona de conforto, né, muito grande. E às vezes a pessoa quer mudar e Meio não que sabe nem por estagna, não é, onde Ju? Começar. não sabe nem por onde começar. E um gatilho que eu uso muito, né, nas consultas é se projete daqui a 10 anos. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você tem feito hoje, como é que você vai estar daqui a 10 anos? Aí tem gente que fala assim: acho que eu não vou nem estar vivo. pois é. Tem gente que fala isso? Fala, Mas fala. desperta na hora, mas resolve. Ah, Desperta. então. Daqui a 20, né? Se você continuar fazendo, daqui a 20 anos, está com 60, com 80, como você espera estar? E como nossa expectativa de vida também aumentou, Aumenta. nós temos referencial. Hoje em dia, eu sempre falo, Juliana, a sua mãe, para mim, é um exemplo. Pele É maravilhosa, linda. se cuida, Todo mundo vai stalkear a entendeu? Juliana, procurar a mãe dela nas fotos. A alegria de Ângela, que é a É, mãe de... É incrível a alegria de vida a dela. Então, vivacidade a dela. vivacidade. Então, assim, a gente tem parâmetros e referenciais pela longevidade. O que é que a gente quer, o que é que a gente não quer para a nossa vida. Ó, eu não quero envelhecer assim, porque o desfecho dessa pessoa foi isso, por isso, isso e aquilo. Não, eu quero envelhecer assim, porque sua mãe é maravilhosa, porque a alegria dela, porque a pele, porque a vivacidade. Então, acho que a gente tem que também ter esse filtro de o que é positivo e Você sabe que eu negativo. brinco muito com o Felipe, né? Felipe é filho único. Aí quando tem, lógico, os estresses em casa, alguma puxada de orelha e tal, né? Que ele faz aquela cara assim pra mim, mas é um menino maravilhoso. Mas, enfim, aí eu digo, e me aguente, viu, meu filho? Me aguente, porque eu vou ver até 100 anos. Tenho certeza absoluta que até É, os 100. Não se preocupe, que eu não vou encher seu saco, porque você é uma velhinha super autônoma, vou morar sozinha, fazer tudo Se Deus só, quiser. né? Você me convida para as coisas que você vai querer me convidar, que eu vou ser uma mãe legal, uma avó legal. Mas até os 100 eu tô aqui, viu? Pelo menos. Pelo pelo menos. menos. Na verdade, tem um estudo que fala que fomos feitos para viver 120 anos. Exatamente. Mas o que é que acontece? As pessoas se estragam muito cedo, não é verdade? Então, por isso que eu disse, graças a Deus, a era do se cuidar chegou. Porque antes, e aí voltando ao que Rosinha falou lá da série que ela está assistindo, as mulheres com 40 anos, elas já estavam aposentadas, não era, Ju? Sim, velhinhas. Velhinhas e realmente assim, aposentadas e acabou. Né? Então, hoje, a gente vê aí uma total mudança, o mundo realmente mudou, as pessoas, graças a Deus, estão evoluindo para uma vida com mais qualidade de vida. Então, você vê hoje as mulheres de 50 anos, os homens de 50, os homens de 70. Gente, eu me especializei em gerontologia social, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. É, adoro idoso, adoro criança também. Mas idoso agora eu só gosto a partir de 80, porque os idosos de 70 você não está mais Não é encontrando. mais. Alguns idosos você não diz que tem 70 anos. As mulheres nem se fala. As meninas de 50, as meninas de Não, 50 menina, anos, é assim, as novas nós. 30, né? É, As novas 30, eu né? acho. São as novas 30. Então, assim, tá tudo diferente, tá tudo mudando. Você vê aí, donas de casa, a gente vê muita coisa disso no Instagram, né? Donas de casa que começaram a ir para a academia e mudaram totalmente sua vida, viraram crossfiteira aqui em Recife, né? Nós temos o caso da irmã Eu ia Marluce, falar isso ontem, que meu filho, 17 anos, mostrou: Mãe, você conhece a irmã Marluce? Eu disse, Irmã Marluce mostra. 67, eu acho, uma coisa assim. 67 É uma figura, anos. né? E assim, ela transformou a vida. E vem aquela história do espelho, né? Ela fez um verdadeiro arrastão, mostrando a vida dela na internet. E Gente, ela estava paralisada, ela acho que tinha um problema cardíaco, salvo engano, seja isso. Mas assim, tá tudo mudando. E para gente, melhor. gente fazendo faculdade, né, com 60 anos. Eu assisti até um podcast de Roberto Justus que ele fala isso. Perguntaram, quando é que você pretende se aposentar? Ele fez, agora que eu estou com 60 e pouco, agora que eu sei como é ganhar dinheiro, É, então não vou me aposentar, É. porque eu já aprendi, agora é só brincar Não, e a e... cabeça, a gente tem que. A cabeça tem que trabalhar, acho que sempre, né? Eu tive exemplo em casa, na verdade, minhas várias bisavós, eu conheci quase todas as minhas bisavós. Uma morreu com 93, uma com 97, outra com 96, meu bisavô com 92. Assim, eu tô falando de bisavô quando eu era criança. E na minha fase adulta, meu avô faleceu com 92, minha avó, há 2 anos atrás, com 96. Então, assim, são São bem longevos, né? longevo. Então, a minha bisavó, ela faleceu, eu tinha 23 anos, ela tinha 97, quase 98.
E ela, Caio, tu conheceu Vovó bastante, Baby? Vovó Baby, era americana, Sim, Mary sim. Louise, morava aqui no Brasil, foi a primeira mulher pernambucana a trabalhar, ela tinha floricultura, Que que lindo. era um preconceito, mulher não trabalhava, né, com 20 e poucos anos. E o marido dela veio, o pai dela veio dos Estados Unidos para cá para construir, acho que é madeira marmoreia, né, no Amazonas, enfim, Uhum. rodovia. E ela era, o pai americano, a mãe russa, essa minha bisavó era ruiva, já conheci ela cabelinho branquinho, mas né, era filho de americano com russa. Casou com meu bisavô aqui, enfim, fez a família dela aqui em Recife. E vovó era bem à frente de muita coisa, desde aquela época, tá? Ela faleceu em 2003. Pulou de paraquedas com Pulou de 90 paraquedas com anos. 90 anos. Sim. Meu pai, Que na casa de máximo. praia, ela, É. ela andava de ultraleve com meu pai. É. De Eu ultraleve. lembro dessa Pousava na história. praia. Ela andava de moto com o papai. Só que para colocar na moto com 90 anos, a gente ajudava, a gente não, que eu era criança, a colocar ela em cima da moto. Porque, assim, 90 anos é complicado, né? Colocar uma moto de motocross na praia. Era uma figura. Pedia pra tomar cerveja. Mariana, me dá uma cervejinha aí. Aí o filho dela, que é, né, que é tio do meu pai. De jeito nenhum. Tal e álcool. Quando ela saía, ela falou, não, coloca aquela sem álcool. Buscava pro meu pai assim. Meu pai colocava na latinha sem álcool, jogava fora, botava uma cerveja. Era uma figura, minha gente. É uma figura, assim, sabe? E ela trabalhou até morrer. Como? Ela com 90 anos, eu me lembro que eu não passei no vestibular, vocês sabem, né? Nessa época não existia. Todo mundo hoje tem computador em casa, isso aqui é um computador. Uhum. A gente fazia curso de datilografia, depois a gente fazia curso no ITES de DOS. Todo mundo tá ouvindo vai saber o que é isso. A maioria aqui da nossa É, Da audiência nossa verdade. geração. fez ITES, né? Eu fiz o ITES, curso lá, Excel, não sei o que lá, PowerPoint, né? E daí, eu quando terminei meu curso, ela queria escrever um livro. Ela tinha já 92 anos e pediu um computador pro meu pai. Meu pai disse, vovó, 92 anos, será que o computador vai escrever? Meu filho, eu quero um computador, porque eu vou escrever um livro. Ela fez um livro da história dela, de vida. Como ela veio pro Brasil, os pais, enfim. Biografia. E ela escreveu esse livro dela e ela me pediu também as minhas apostilas do curso de computação que ela queria aprender. Fofo. Então, eu dei minhas apostilas do ITES, Excel, PowerPoint, Word, para minha bisavó. E ela também, para não ficar sem nada o que fazer, depois de escrever o livro dela, ela costurava, gostava de fazer coxas de... Sabe aquelas coxas de retalho? Uhum. Meu pai tinha uma indústria têxtil à época. Então, ela ia toda semana para... Ela trabalhava lá de manhã, tinha uma salinha dela, trabalhava assim, as horinhas que ela podia, né? Um mesão. E ela fazia as coxas de retalho na fábrica do meu pai, na sala dela de trabalho. Por isso que nunca parou. Agora, faleceu, infelizmente, com o quê? A queda que É, caiu isso com Sim. 96, daí a mesmo. queda que gerou uma É. infecção no Infecção. hospital e aí morre. É. Minha Você E vê. o bisavó da cérebro, mesma E o forma. cérebro não lembrando, o parava. cérebro é um músculo, né? Assim como os outros Sim. músculos, ele precisa ser trabalhado também. Não pode parar, Não gente. Esse pode não pode. parar. Tem que estar E, sempre fazendo e alguma pode. um coisa. conceito na pós-graduação que eu aprendi de envelhecimento é justamente isso. Quando você para de aprender alguma coisa nova, você acabou de Parece que envelhecer. aciona algum Atrofia botãozinho também, assim e né? acabou, E como é um né? músculo, né? É. Atrofia também. Se mesmo você parar de treinar que vai Atrofia. atrofia. E outra coisa, acho que até questão de hormônios que são liberados, você fica mais depressivo, com menos vontade de fazer as coisas. Por É. mais que você saia, que faça, que veja gente, né? Vocês viram também, já saiu vários estudos sobre Blue Zones, né? Sim. Uhum. Mas os últimos controversos foi o seguinte, né? Não é só a questão da alimentação, porque já viram que muitos são parecidos ou são totalmente diferentes Diferentes. e têm a Uhum. longevidade. Mas por quê? Então, o principal ponto não foi a alimentação, porque se você só come arroz, eu só como grãos, e você só come proteína, como é que a gente tem a mesma longevidade e são blusões? Foi o convívio, você viu isso? Social. Social, Social. importantíssimo. Relacionamento. Relacionamentos. Relacionamento. Eles sentam os velhinhos ali, sei lá, no Japão, para sentar e conversar e catar não sei o que lá do arroz. O outro, na Colômbia, que tem na Venezuela, é para tecer não sei o que, não sei o É. que. Então, Senso esse de de pertencimento. pertencimento a uma comunidade, porque você vai envelhecendo e às vezes vai se deixando de lado, né? Isolado. Vai se deixando isolado, Outra né? coisa muito importante, propósito, né? Por que Uhum. não Gai. a importância do propósito na melhor idade, né? Não é simplesmente, já fiz, já eduquei meus filhos, me aposentei, pronto, vou esperar para morrer. Não. Agora que vamos começar, né, a cuidar da saúde, cuidar da espiritualidade, da mente, Ju, você falou aí propósito. negócios. É, hoje eu conheci a história de Tânia Maria. Vocês assistiram o filme O Agente? Sim, Não, ainda não. Descobri hoje. Eu fiquei sim. apaixonada por Dona ela. Sebastiana. Dona Sebastiana, ela tem 79 anos. Gente, eu acabei de deixar minha filha no trabalho hoje. E aí tinha um ônibus com a foto dela. Aí, Gabi, Tânia Maria, o que é Tânia Maria?
Eu não assisti o filme, mas eu vou assistir depois de Tânia Maria. Eu já vi falar sobre Disse, ela, não assisti. mãe, você não conhece? Começou a colocar os vídeos. Gente, ela tem um depoimento de Wagner Moura que ele diz assim: quando ela começou a atuar, eu parei e fiquei assim, ó. Aos 78 anos, ela brilhou, sendo ela. Aí um Fantástico entrevistou ela e disse assim: Tânia, dona Tânia, como é que você fazia para decorar? Ah, eu copiava. Eu copiava o texto todinho e ia decorando. Já pediram para você chorar? Não pediu, não, mas se pediu, eu choro. Vê, hoje com 79 anos, aos 79 anos, ela rompeu todas as barreiras. Porque ela não Porque, se veja, limitou. Se ela Isso. se limitasse totalmente, ela então, mesma, né? E o oposto disso é justamente o efeito deletério da solidão, que já está comprovado que é igual você consumir 15 cigarros por dia, tão nocivo à saúde. Então já tem muita gente que, principalmente em países no inverno, né, Londres, Grã-Bretanha, que as pessoas falecem de tristeza, de Tristeza. solidão. É. E isso está chegando aqui em Recife, porque a gente está mudando a demografia e vai ter muita gente mais velha do que mais nova. E os mais novos, que eu percebo, os meus primos, meus amigos, estão todos fazendo faculdade. São Paulo, Portugal, está muito pequeno o mundo. O mundo está Aí, cada globalizado. vez os Aí, casais têm menos filhos, menos né? filhos. exato. E Ô, não pode ter Duda, essa solidão na velhice, sabe? em 2050, isso aí é um dado É. do IBGE, isso eu vi em 2022 lá, na pós-graduação em gerontologia social. Em 2050, o país vai ter mais idosos do que crianças e adolescentes. Então, É um assunto é um atual e assunto atuante. muito atual, É. né? Eu tenho certeza que vocês vão adorar assistir aqui o nosso podcast por conta disso, por conta dessas novidades, né? Que muita gente talvez não tenha noção, como eu não tinha lá em 2022, né? E quanta coisa importante a gente vai trazer nesse momento para que você realmente dê o E start. assim, não é só, como a gente falou, a gente não vai falar só sobre saúde, trazer só médicos, não. Vamos também, né? E pessoas que pensam como a gente, que a gente curte, que a gente acompanha, né? Mas falar, como a gente falou, sobre moda, sobre edificações, né? Nas novas construções, novos modelos de Moradia. moradias, né? Sobre a parte de direito que a gente estava falando. Empreendedorismo, né? Empreendedorismo. Perfil consumo. Finanças. Finanças. Vai ter, inclusive, tem uma Finanças. pessoa que vai vir aqui com a gente que mudou a carreira agora, quer dizer, uma pessoa super conceituada que resolveu sair de anos de trabalho e, enfim, ser autônoma aos 50, justamente quando ela fez 50 anos. E é uma pessoa, assim, extraordinária, né? Que todo mundo conhece. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai trazer por aqui, que eu acho que o esporte também na área esportiva, tem muita gente que está até hoje ativo. Eu posso dizer para vocês, eu tenho vários alunos, vocês sabem, eu já falei, na maioria é de 45 para cima. Eu tenho um de 64, um de 62, vários de 3 de 53, E um de fazendo 52, Ironman, né? fazendo Ironman. É. Incrível. Norma vai fazer o primeiro Ironman dela full agora em maio, com 62 Ai, anos. que linda. Eu tenho 48, eu tenho vários da minha idade, então é super legal. E assim, não acho que eu tô cada vez pior, pelo contrário, eu tenho a mesma vontade de sempre de me superar e de estar ajudando o outro. E vejo as pessoas. E as meninas que estão chegando, quando digo meninas, as jovens de 50 anos que estão chegando para treinar cada vez mais mulheres e homens dessa idade, sabe? Então isso é muito bacana. Vai ser muita coisa que a gente vai trazer Vai. aqui, E né? lembrando que nesse tema longevidade, quando a gente fala aqui, já está implícito a longevidade com saúde, Com saúde. né? Ah, Porque a lógico. gente ter tempo de vida apenas em cima de uma Significa cama, nada. nada. Então, é tempo de vida com saúde. E saúde engloba tudo isso aqui que a gente falou, né? É mente, É um combo. é um combo, é É um combo. metabolismo, né? É músculo, é Relacionamento. relacionamento, E é justamente isso. Acho que esse assunto multifacetário é que encanta nesse tema. É por isso que a gente tinha que montar um podcast, Tinha. porque o almoço não dá tempo. Não dá. Né? Não dá. A gente para, come, conversa, aí tem que ir embora, tem um compromisso, a É. gente deixa para outra vez, aí outra vez começa um outro assunto, às vezes tem outra novidade, aí surge uma outra coisa, como a gente tá sempre surgindo coisas novas, né? Eu acho que, assim, uma coisa bem importante que é a gente querer dividir isso. Isso é tão importante, né? Assim, de qualquer forma, a gente está fazendo um serviço à sociedade, trazendo, assim, as nossas experiências, né? Eu, como profissional Compartilhando, e né? como atleta Nossas- também, sou atleta de canoagem oceânica já há 10 anos. Ju, nessa área linda aí que ela trata da nutrição e os suplementos personalizados,
e foi uma coisa assim que me cativou muito, porque eu sou paciente dela também, acho que há uns 10 anos já. É você poder suplementar o corpo de Clívia e não um corpo de forma Copia e genérica, como a cola, gente né? compra na Igual. indústria, né? Você vai na Exato. indústria, a indústria faz aquele suplemento, na loja de suplementos, você vai lá e compra e tudo certo. Mas, assim, isso faz toda a diferença, né? Rosinha, com esse currículo maravilhoso que ela tem aí de atleta. Duda, também super se cuida, pele maravilhosa, faz exercício. Então, assim, nós somos a prova viva, né, que a saúde, ela pode ser contemplada, ela pode ser vivida hoje, mas eu nunca fiz. Começa hoje, não é verdade? Não tem essa questão de idade, de tempo. Acabou. Minha mãe entrou com 75 anos na musculação. Tá aí, maravilhosa. E é 75 anos, foi a primeira vez que ela entrou. 75 anos, botou o pé na academia. Bem, pessoal, eu acho que é isso aí, esse primeiro episódio para vocês conhecerem um pouquinho de nós quatro, né? E um pouquinho do que a gente vai falar, aí vai compartilhar com vocês nos próximos episódios aí, que são 6 meses dessa primeira temporada. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, vou pedir um favor para vocês aí curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, porque ajuda a gente e ajuda também a distribuir um pouquinho mais desse assunto, né? Compartilhar com outras pessoas. Vocês vão conhecer pessoas aqui incríveis aqui nesse podcast nesses próximos meses, tenho certeza absoluta. Então, obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Falar sobre longevidade é falar sobre futuro e propósito.